Estamos aqui com uma pessoa de alta sabedoria, uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, ele ensina bastante, não só o objeto exatamente do ensinamento que ele faz, mas a sabedoria que tem por trás dela. Estou falando de Aurélio Lisboa, ele atualmente é diretor do Saint-Germain e também da Faculdade Fama, faculdade mais atualmente só de Direito. E estamos aqui no evento, no Atlantics, de atualidades jurídicas, promovido pelo 10º período. Ele vai falar algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, Aurélio, boa noite. Boa noite. Como é que o senhor está vendo esse seminário de reciclagem, de atualização jurídica para seus alunos? Na verdade, o seminário de atualização jurídica é um momento ímpar e faz parte da matriz curricular da faculdade. É um momento em que o aluno se aproxima de palestrantes que não são da escola, traz uma experiência nova para ele. É também uma experiência nova porque a gente termina convivendo, assim, para esses momentos, com alunos de toda a faculdade, quer dizer, são alunos que vêm do primeiro período ao 10º período, e não se trata só de um momento de atualização jurídica, mas de confraternização. Eu acho muito interessante e eu acho que isso enriquece a matriz curricular da escola. Nesse momento, a Faculdade Fama, que já teve um bom destaque aqui em Alagoas, passou por um período de declive, mas agora está se reerguendo na sua gestão em relação a vários fatos que o senhor procedeu. Como é que o senhor vê a Fama hoje? A Fama, ela se apresenta assim com um gráfico ascendente. A gente tem captado um número maior de alunos. A gente tem também observado a adesão do próprio aluno da Fama nos projetos da faculdade. A gente tem experimentado a sensação de que o aluno está mais satisfeito com o funcionamento da instituição. Eu acredito que ela está se reerguendo. Eu não diria que está se reerguendo, que ela de fato nunca teve embaixo. Mas eu diria que é um momento assim, de muita empolgação, de exultação para a instituição. Eu acredito que a Fama ela está vivíssima, está mostrando que tem muito a fazer pela sociedade alagoana. Na sua concepção social e espiritual da questão da justiça, hoje o senhor é diretor de uma faculdade de Direito. O que o senhor espera como elemento social dessa faculdade? Em que sentido colaborar em relação à justiça na vida real, lá fora? A faculdade de Direito, ela, na verdade, os conceitos de Direito, eles não deviam nem ser estudados só numa faculdade de Direito. Os conceitos básicos de Direito, introdução ao Direito, o artigo 5º, por exemplo, da Constituição da República Federativa do Brasil, são elementos que deviam ser estudados até em nível médio, porque não se trata de dar a um público reduzido os fundamentos do que seja o direito. Eu acredito que a faculdade de Direito, ela instrumentaliza uma parcela da sociedade para fazer com que esses direitos sejam respeitados, cobrados pela sociedade. É um instrumento, embora que eu acredito que muito do que se estuda em uma faculdade de Direito poderia ser passado como conhecimento básico, educação na educação básica. Saindo um pouco, entrando na sociedade, mas no mesmo tema, se questiona hoje em dia, se afirma até, de que no passado nós vivíamos uma sociedade mais ética e que hoje há uma crise ética. O senhor concorda com isso ou não? Por quê? Nós vivemos uma crise moral
porque houve uma época, é preciso que seja analisado com um pouco mais de profundidade. Mas eu vou tentar sintetizar no que posso. Houve uma época em que os valores morais, eles eram arraigados por uma necessidade. Era, sobretudo, importante para a elite econômica. Por exemplo, uma empresa grande não dispunha de recursos de controle financeiro, então precisava que os valores de honradez, de honestidade, fossem valores muito arraigados na sociedade daquele momento para evitar sangrias naquela empresa. Veja que quando o responsável pela parte financeira da empresa era aposentado, ele recebia medalha, ele era ovacionado como homem honesto e que era um sinônimo de honradez para toda a família. Aquele que, no momento em que era pego desviando dinheiro, ele passava uma vergonha grande e transmitia aquela vergonha a todos os seus descendentes e ascendentes também. Veja que com o advento da nova tecnologia de informação, controle através do computador, a própria sociedade econômica e cultural do mundo atual passou a entender que esses valores de moralidade passaram a não ter tanta importância. E aí se criou um fosso muito grande entre os valores de antigamente e os valores de hoje. Veja, os valores morais são uns, os valores de ética são outros, completamente diferentes. Porque quando a gente fala em valores morais, ele tem cunho extremamente íntimo, que diz, eu digo a mim mesmo o que é certo, o que é errado, e não devo fazer isso ou aquilo. Quando a gente fala em ética, a gente fala de um comportamento não em relação a gente, mas em relação ao próximo, ao outro. Então, todas as vezes que a gente confronta valores de moral e valores de ética, a gente vai ter sempre que fazer essa relação de tal forma que não se permita que a gente possa imaginar os valores de hoje com as necessidades do homem de hoje, confrontando com os valores de ontem e as necessidades do homem de ontem. Hoje, a impressão que eu tenho é que moralmente não se cobra tanto do homem atual que ele seja honesto. Por quê? Porque há mecanismos de se controlar o homem desonesto. Ok, a gente agradece ao professor Aurélio Lisboa esse exemplo de sabedoria, além do conhecimento administrativo, financeiro da entidade também. Essa é mais uma série do Minuto com o cineasta Herbert Lisboa Torres e a gente volta a qualquer momento com o apoio do Instituto Carlos Conce e da Talentos Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço.